Olá, tudo bem com vocês? Especialmente vocês, torcedores e torcedoras do Ceará, tudo bem? É claro que não, né? As coisas não estão nada boas, né? Mas, enfim, nem tudo está perdido até o momento, gente. Por mais incrível que pareça, nem tudo está perdido, né? Vamos falar, portanto, um pouco desse jogo aí. Vamos falar também das chances, né? Que ainda elas são possíveis ainda. E como é que a equipe pode fazer. O que a equipe vai precisar fazer para conseguir se salvar do rebaixamento, né? Rebaixamento que é um dano hoje colossal para o clube de futebol. É absolutamente colossal. Não existe essa história de que foi rebaixado, é legal, que se organiza e volta. Não é mais como no passado. Né? No passado a equipe caía, inclusive, com os mesmos ganhos de direitos televisivos, né, do ano anterior. Hoje isso não acontece mais. Hoje, quando a equipe ela cai, quando ela volta muito enfraquecida. A gente viu claramente nesta temporada com o Botafogo, que se não fosse pela SAF, provavelmente poderia ser rebaixado novamente. O Botafogo só está conseguindo se salvar em virtude de grandes investimentos que a SAF fez. Né? Então, não tem essa história, por exemplo, de cair, pode ser interessante, porque aí volta muito mais organizado. Não, vai ser um dano muito grave. Eu diria para vocês que, se nós pararmos para pensar, por exemplo, que o grande arquirrival do Ceará repete uma boa temporada e pode também na próxima temporada ter de novo uma ótima temporada, os ganhos, né, gente, da temporada anterior, acumulados com os ganhos dessa temporada, inclusive do ponto de vista de como vai chegar na tabela do Campeonato Brasileiro, né, é muito dinheiro entrando, e esse dinheiro também ajuda a organizar a casa, né? Ajuda a fazer com que a equipe se assente cada vez mais na Série A e com possibilidade de sucesso. Né? O que significa isso? Cair para a segunda divisão pode significar, por exemplo, que o Ceará pode demorar talvez 5 anos, gente, para conseguir, por exemplo, ter um bom nível novamente, um nível parecido com o do seu arquirrival. Isso é muito grave. Eu estou falando isso porque, por exemplo, a gente olha hoje para o Botafogo, que é um clube grande aqui do Sudeste, né? E foi para a segunda divisão, voltou, teve muito investimento da SAF. Quando a gente olha hoje para os dois, para Fortaleza e Botafogo, né, parece absolutamente normal que o Fortaleza esteja à frente do Botafogo. Né? Aqui no Sudeste, por exemplo, é o que se fala, é o que se pensa. Né? Ninguém se choca, por exemplo, quando percebe que o arquirrival do Ceará está à frente do Botafogo. Só para vocês terem uma noção de o que aconteceu com o Botafogo por ir para a segunda divisão. A mesma coisa a gente vai falar do Cruzeiro, do Vasco, caso suba. Né? Eu diria que o Grêmio talvez não, mas com muita ressalva também. Essas equipes elas não vão subir muito mais fortalecidas do que o arquival do Ceará. Então, veja bem, o Botafogo vai precisar dessa temporada, né, passar por essa temporada, provavelmente vai terminar a temporada atrás do Fortaleza, apesar dos jogos da rodada nesse meio de semana que são interessantes, né? Para precisar, no mínimo na outra temporada, se fizer tudo certo, para ficar de novo à frente. O Vasco, se subir, o Bahia, se subir. Essas duas equipes, por exemplo, o Cruzeiro, né, que já subiu, essas 3 equipes, no caso, elas vão precisar de 1 ou 2 temporadas para a gente olhar para a tabela e falar, é normal que elas estejam à frente do Fortaleza. É normal que elas estejam atrás do Fortaleza. Né? Isso por quê? Isso pelos ganhos acumulados no Fortaleza, que deu uma condição muito boa para o clube aí. E também por causa disso que o Ceará não pode cair. Porque se cair, né, se para o Botafogo vai precisar de uma mínima temporada, se Cruzeiro, o Vasco e tal, essas equipes vão precisar de 1 ou 2 temporadas para conseguir. Imagina a situação, por exemplo, do Ceará. Então, o dano é muito grande. O curioso é que as duas equipes fizeram grandes investimentos aí, enquanto clube, né? Só que a gestão do futebol foi diferente, né? E uma gestão personalista destruiu um clube, enquanto a outra gestão mais democrática, tal, né, que delega muito mais, né, está salvando o outro, inclusive reconhecendo erros, né, que praticou e foi atrás de tentar corrigir esses erros aí também. O fato, gente, é que precisa lutar assim desesperadamente pela permanência. Hoje, neste momento, é um título, gente, mas será, né? Um título para o Vozão ficar na primeira divisão, gente. É um título. Então, esse título tem que ser buscado. E como é que a gente viu isso nesse jogo contra a equipe do Fluminense? Houve diferença da equipe em relação à equipe do Lúcio Gonçalves? Vamos falar sobre isso? Permita-me, antes, falar que este vídeo tem um patrocínio, tá? Permita-me. Da OneXBet, que é uma casa de aposta mundialmente conhecida, tá, gente? Que patrocina inúmeras equipes aí no futebol mundial para você que curte uma aposta esportiva, né? Eu deixo a dica de você usar o link que está na descrição desse vídeo, também no comentário fixado, para você se cadastrar no OneXBet e de quebra pega o código promocional XJOSA, coloca lá para você dobrar o valor do seu primeiro depósito, tá bom, gente?
é uma casa de aposta extremamente confiável, é tida na Europa como a mais confiável do mundo, tá? Então, assim, vai entregar rapidamente o lucro dos seus ganhos, não vai ficar te enrolando, sabe, como muitas casas de apostas fazem por aí, e tudo mais. E de quebra, hoje tem Liverpool contra o Napoli pela Champions League, você pode fazer sua pezinha, Bayern de Munique contra o Inter, eu acho que o Liverpool e o Napoli é uma partida que vai sair mais de um gol, no mínimo 2 gols vão sair nessa partida, Bayern contra Inter, eu acho que é Bayern ou empate, né, nesse jogo aí, dá para fazer uma dobradinha, né, o Barcelona vai jogar contra o Pilsen lá na República Tcheca. Acho que é Barcelona aí, ou empate nesse jogo, uma aposta bem segura aí para você ganhar o seu dinheiro, tá? Então, use o link que está na descrição desse vídeo e se cadastra lá que você tem certeza que você vai curtir muito a 1xBet, tá bom, gente? Na partida que aconteceu contra a equipe do Fluminense. Ora, vamos lá. O Antoneiro não tem muita culpa pelo que está acontecendo, evidentemente. Ele fez tentativas, ele foi com uma escalação ali tentando povoar bastante o setor de meio de campo, sobretudo o corredor central, e acho que ele pecou em 2 pontos aí. Ele peca primeiro, né? Esse povoamento é um povoamento que deveria ser voltado para mais criação de jogo do que marcação, né? Por quê? Porque, evidentemente, que o Fluminense é uma equipe que dá muito trabalho, precisa ter muita marcação. Mas no corredor central tinha que ter mais gente de criação. Então, por exemplo, Guilherme Castilho, que também não vem na grande temporada, deveria entrar nessa partida aí, deveria jogar. Ele opta, contudo, né, por 3 volantes ali que vão reforçar a marcação, embora saibamos que o Sobral, por exemplo, é um cara que pode fazer um lançamento e tal, Richardson é um cara que pode, enfim. Mas eu acho que a ideia principal aí era o quê? Era tentar gerar mais criação no meio de campo. Por quê? Porque essa marcação aí, o Ceará não vem marcando mal, bem. Tá marcando muito mal. Independente de 2, 3 volantes e tal, não tá jogando nada quando a gente fala, por exemplo, em proteção pelo corredor central. Então, na minha opinião, deveria povoar. Marcar, nesse caso, era tentar ter criatividade para preocupar o Fluminense por dentro, gente. E não pelo lado do campo, em que o Fluminense consegue, por exemplo, até fazer um trabalho interessante, né? O outro ponto que para mim ele erra é deixar os corredores laterais muito esvaziados ali, muito desprotegidos. E aí para mim foi um erro também dele, de maturidade inclusive, né, de conhecimento do que é o Fluminense. É impossível hoje que um cara que vê futebol, que assiste os jogos do Fluminense, não entender que o Fluminense gosta muito de usar esses corredores laterais para fazer o seu jogo acontecer, sobretudo o corredor lateral pela direita, né? Então associa muitos homens daquele setor, eles vão caminhando, né, viajando junto, como a gente fala, né, para tentar chegar ali ao campo de ataque, ao terço, né, ao último terço, ao terço final. Então é impressionante como o técnico não entendeu esse tipo de coisa e acho que ele erra aí nesse sentido. Agora, é perdoável? Evidentemente que sim, porque ele não tem mesmo condição de ser o técnico da equipe neste momento, não tem a menor condição, né? Claramente a gente percebe isso, assim como o Lúcio também não tinha. Contudo, teve diferença, a gente viu diferença aí no desempenho da equipe. Gente, eu acho que ele teve acerto, por exemplo, na tirada do Jô. O Jô é um poste, né? Um poste pelo qual o Lúcio Gonçalves era apaixonado. Então ele acaba com essa paixão, com essa demência aí, e ele coloca o Kleber para jogar. Eu acho que foi um acerto. Agora, ele erra, por exemplo, quando o Kleber apresenta aquele nível de jogo tão ruim no primeiro tempo, e ele não substitui o Kleber imediatamente a partir do intervalo. Ele poderia, por exemplo, já entrar com o Castilho ali no lugar do Kleber. Ele erra, na minha opinião, e esse erro custou caro, porque o Kleber, além de não estar jogando bem, acabou errando brutalmente numa mesma jogada. Né? Além de não ser eficaz do ponto de vista ofensivo, também absolutamente assim, bizarro, né, ao fazer uma falta já sabendo que tinha cartão amarelo, poderia receber o segundo. Muita imaturidade também desse jogador, que quando recebe uma oportunidade acaba não se aproveitando delas. O desempenho dos jogadores, na verdade, continua a ser um desempenho fraco. O Vina continua com aquele problema que ele não sabe o que é o gol, alguém tem que apresentar o gol para o Vina, né? Os 3 paus, por exemplo, aqui que você chuta, né, porque está complicado, né? A equipe sentiu, evidentemente, um problema ali que não teve o Mendonça para fazer aquele jogo de contragolpe tão eficiente com rapidez. Fez realmente muita falta o Steve Mendonça, né? O Steve Mendonça. Agora, na verdade, gente, é o seguinte, né? Eu acho que teve mais motivação, muito mais vontade, muito mais empenho, muito mais disposição para ganhar. Só que essa disposição, essa vontade, esse empenho, não encontraram uma relevância tática da equipe que pudesse aproveitar de todas essas situações aí, né? Então, por exemplo, teve mais desempenho? Teve mais vontade? Teve mais disposição? Teve. Só que a condição tática da equipe não soube aproveitar tudo isso. Por que não soube? Porque os jogadores não tinham muito entendimento do que era a proposta. E olha só que interessante, às vezes a gente olha para o jogador e fala que ele não tá tentando, não está correndo muito, não está se movimentando. Às vezes ele não está conseguindo, ele quer fazer. E eu percebi que eles queriam fazer isso no jogo, por incrível que pareça.
Só que eles não estavam conseguindo fazer porque eles estavam perdidos taticamente, porque taticamente a equipe estava à deriva nesse jogo também. O que me pareceu é que houve muito treinamento para algumas coisas acontecerem, só que elas não funcionaram, né? Isso também é o preço de você mudar muito de comandante técnico, de técnico neste momento aí, né? Acho que a equipe mostrou muito mais vontade do que a equipe do Lúcio, mas infelizmente isso não foi suficiente. Agora, tem solução ainda? Para mim não caiu ainda. Se a gente olhar para a tabela, a equipe do Ceará vai precisar de muita sorte, vai precisar torcer para muita gente, vai precisar torcer, por exemplo, para que o Atlético Goianiense, nessa partida do meio de semana, não ganhe em casa. O Atlético vai jogar contra o Santos e tem condição de ganhar. Essa partida vai ser amanhã no Antônio Ascioli. E no final de semana, vai ter que torcer para que o Fortaleza ganhe do Atlético. Será que o torcedor do Vozão vai conseguir fazer isso? Você que torce para o Vozão, torcedora e torcedor do Vozão, vocês vão conseguir torcer para o Fortaleza? Porque, sinceramente, talvez isso seja muito necessário neste momento, gente. Eu entendo quem não consegue torcer, quem não vai torcer, mas como analista, eu diria para vocês que talvez seja o mais interessante de se fazer, né? E por que tem que torcer também para o Fortaleza? Porque no final de semana, a equipe do Vozão vai ter um jogo vital, gente. É contra o Palmeiras, é contra o Corinthians na Neoquímica Arena. Os 2 últimos jogos vai ser contra o Avaí na ressacada. A Avaí já caiu, é um jogo difícil, que eles vão tentar provar alguma coisa, mas não é tão complicado como o jogo contra o Corinthians. E no final, no último jogo, vai ser contra o Juventude, que também já é rebaixado, né? Dentro de casa, embora com os portões fechados. Ou seja, de certa forma, são 2 jogos muito mais fáceis, dá para lutar por vitória desses jogos. Agora, contra o Palmeiras, tem de lutar pelo menos por empate. Porque se o Atlético não vence o Santos, e aí o Atlético também pede para o Fortaleza, a equipe do Vozão, com um empate diante do Palmeiras, pode, por exemplo, ficar tranquilo. Além disso, vai ter que torcer contra o Cuiabá. Ora, o Cuiabá tem um jogo difícil, uma tabela difícil. Vai jogar neste final de semana, neste meio de semana, por exemplo, contra a equipe do Botafogo, um engenho de dentro, né? E no final de semana também vai ter jogos complicados, ou seja, pode perfeitamente perder tanto nessa partida contra a equipe contra a equipe do Botafogo, né, o que não é nada absurdo, né, mas também perder no próximo final de semana o seu jogo, né, que é um jogo também muito difícil, vai ser contra a equipe do Palmeiras no Allianz, né? Então, olha a importância desse empate contra o Palmeiras. Na verdade, no final de semana, gente, contra o Botafogo hoje, depois tem a partida contra o Palmeiras, é isso mesmo. Então, se conseguir um empate contra o Corinthians, pode perfeitamente ficar muito bem para os 2 jogos finais. E acho que é essa mentalidade que tem que ter. Tem que pelo menos empatar contra o Palmeiras. Né? Pelo menos empatar. Para que depois consiga aí um resultado positivo. E para isso, por que é muito válido vocês torcerem para o Fortaleza no final de semana? Até para que isso aconteça, é até interessante vocês torcerem para o Palmeiras contra o Fortaleza, e aí acho que é fácil torcer, né? Neste meio de semana. Porque se o Palmeiras ganhar no Fortaleza, provavelmente já vai ser campeão brasileiro. E aí vai encarar, por exemplo, o Cuiabá, né? Na verdade não, né? Na verdade não funciona muito não, né? Na verdade é o contrário, né? De qualquer maneira, o mais importante tem que ganhar um pontinho contra o Palmeiras no próximo final de semana, mas antes disso, torcer para que o Atlético Goianiense não ganhe neste meio de semana, torcer para que o Cuiabá perca do Botafogo neste meio de semana e torcer para que o Cuiabá perca o que é normal, é fácil, do Palmeiras no final de semana. Para isso, gente, tem que, pelo menos, conseguir um pontinho contra o Corinthians no final de semana. Se isso acontecer, ainda é possível que o Vozão se salve. Eu estou ainda acreditando que isso possa ser possível, embora seja quase impossível neste momento. Eu acho que é possível ainda, e seria um absurdo completo, um clube desse cair para a segunda divisão nesse momento. A despeito do Robson, de tudo que ele fez, pelo que é esse clube hoje, pelo que são seus torcedores, seria realmente uma lástima que o Ceará caísse para a segunda divisão do futebol brasileiro. É isso.